Ciências, da página 86 até a 93. Agora nós vamos estar iniciando uma nova unidade e vamos estar conhecendo um pouquinho mais. Vamos lá? Peguem o livro, lápis, borracha, concentração. Desliguem a televisão, tudo que está por perto, vão num lugar silencioso para a gente conversar sobre ciências. Vamos lá? Então vamos. Unidade 3, matéria e suas transformações. Quando temos o milho de pipoca, quando coloca numa panela com um pouquinho de óleo e acende o fogo, aquele fogo esquentando, o milho se transforma em pipoca. Aí aconteceu uma transformação, não é mesmo? Então vamos lá, descreva o milho de pipoca. Ele é parecido com a pipoca? O milho não é parecido com a pipoca, né? O que é necessário para que o milho de pipoca se transforme em pipoca? O que é necessário? É necessário aquecer, né? A transformação do milho em pipoca é reversível? Eu tenho a pipoca, tem como eu transformar em milho de novo? Não, ele não é reversível. Eu não consigo transformá-lo e deixá-lo novamente como milho. Então, não é reversível. Você já observou outros tipos de transformação? Com certeza você já observou, né? Nas próximas páginas tem lá uma transformação bem interessante. É uma receita de pão. Vocês não querem testar aí com a família? Eu já fiz essa receita de pão e fica delicioso. Um pão caseiro, um pão feito por você e por sua família. Se não der durante a semana, tudo bem. Faça a receita final de semana. Você vai estar vendo a matéria e as suas transformações. Os ingredientes, quando unidos de maneira correta e quando seguido passo a passo, ele se transforma em um outro alimento. Olha que delícia! E aí, no caso, é um pão caseiro. Façam e depois me contem. Ai, amo o pão caseiro, que delícia! Deu até água na boca agora. E vocês? Gostam? Então, na página 88 e 89, vocês têm o tudo junto vira pão. Tem até umas perguntas do que foi acontecendo. Podem fazer essa receita e seguir o passo a passo que vocês vão ver que ela é bem gostosa, tá bom? Agora, reconhecer a matéria. Vamos lá? Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem massa. O livro que você tem em mãos, por exemplo, é constituído por matéria. Podemos saber quantas gramas ele tem e que ocupará um espaço em qualquer lugar que você estiver. Aonde eu colocar esse livro, ele tem um peso e ele ocupará um espaço. Então, ele é uma matéria. A massa de um objeto está relacionado à quantidade de matéria. Ela é medida com o uso de uma balança. Algumas unidades de medida de massa são o quilograma e o grama. O espaço que a matéria ocupa é chamado de volume. Por exemplo, o volume de uma bola de futebol é maior que o de uma bola de ping-pong. A bola de futebol é maior, não é? Então, algumas das unidades de medida do espaço que a matéria ocupa são o centímetro cubo e o litro. Então, a unidade de medida, o que eu uso para dizer quanto que pesa aquela bola, aquela matéria? Eu vou usar essa unidade, centímetro cúbico e o litro. Gostosa essa matéria, né? Observe a imagem e complete as frases. Na embalagem do leite, há a indicação do volume do produto. Essa é uma medida relacionada ao espaço que ele ocupa. B. Na embalagem do chocolate, há a indicação de sua massa. Essa
Essa é uma medida de quantidade de matéria do produto. Muito bem. Os estados da matéria. A matéria ao nosso redor pode ser observada em 3 estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Sólido tem uma forma definida, independente que estejam em algum recipiente ou não. Líquido não tem uma forma definida, ele adquire a forma do recipiente que os contém. Então, dependendo do copo, da jarra que eu colocar, o líquido vai ter aquela forma. E os gases também não têm forma definida, eles expandem e preenchem completamente o recipiente que os contém. A vela é constituída de matéria. Qual é o estado físico da vela? É um estado sólido. A fumaça que a vela libera quando está acesa também é formada por matéria. Assim como a vela, a fumaça é constituída por matéria. A vela é no estado sólido e a fumaça é o estado gasoso. Analise a tabela e o gráfico de barras. Então, tabela e gráfico de barras. E responda as questões. Ana, 27 quilos. Mateus, 30 quilos. Roberta, 31 quilos. Tiago, 30. As informações apresentadas na tabela e no gráfico são as mesmas? Sim. Qual dos alunos tem a menor massa? A Ana é a menos pesada. Em sua opinião, qual das duas representações, o gráfico ou a tabela, é a melhor para comparar a massa entre os alunos desse grupo? Você acha que nós sabemos que aqui tem as mesmas informações, apenas de maneiras diferentes, tabela e o gráfico. Você acha que é mais fácil comparar uma informação pelo gráfico ou pela tabela? Responda aqui, é a sua opinião. Por dentro de um laboratório, quem já não ficou curioso para saber como que é dentro de um laboratório? Pois bem, vamos lá. Em um laboratório de ciências, existem equipamentos que fazem a medição da massa de um objeto ou do volume de um líquido. A massa de um objeto está relacionada à quantidade de matéria que o compõe, bem como ao tipo de matéria. Quando você sobe na balança para se pesar, por exemplo, você está medindo a sua massa. Existem balanças com ponteiros e também com mostradores digitais, que são muito modernas e precisas. Um experimento simples para demonstrar que o ar tem massa é o seguinte: pegue 2 balões de festa, 2 bexigas vazias e coloque cada um deles em um dos lados de uma balança de pratos. O braço da balança fica equilibrado, pois os 2 balões de festa têm a mesma massa. Agora, sopre um dos balões para que ele fique cheio de ar. Coloque novamente na balança. O braço vai pender para o lado do balão cheio de ar, pois sua massa é maior que a do balão vazio. Para medir a quantidade de massa de um corpo, usa-se a balança. Então, aqui tem uma demonstração de balança. Essa é a balança de prato e esta é a balança de pendurar. Existem balanças de prato que são mais antigas. Geralmente nas feiras livres, em alguns feirantes, nós vimos ainda essa utilização. Algumas unidades de medida de massa são o quilograma e o grama. O volume está relacionado ao espaço que a matéria ocupa. Por exemplo, o volume de uma jarra de suco é maior que o volume de um copo. Nos laboratórios e nas cozinhas é bastante comum usar medidas de volume. No caso dos laboratórios, são usados frascos que possuem marcações precisas do volume. Já nas cozinhas é comum o uso de copos medidores, que têm menor precisão.
Algumas das unidades de medida do espaço que a matéria ocupa são os centímetros cúbicos, que é representado como cm, e o 3 pequenininho, que é do cúbicos. O litro é o L e o mililitro, que é o ml. Balões volumétricos e provetas são usados em laboratórios, pois possuem marcações precisas do volume. Esses são utensílios utilizados em laboratórios. Que legal, né? Cada um tem a sua medida correta. Pessoal, essa foi a nossa matéria de ciências da semana. Gostaram? Uma matéria gostosa. Aproveitem agora, peguem o milho de pipoca e façam pipoca oba para comer. E vejam, observem a transformação do milho de pipoca em pipoca. E lembre que a pipoca depois de pronta não dá para reverter em milho, então não é uma matéria reversível. Reversível é quando eu consigo voltar ao estado original, ok? Beijos, pessoal. Lembrando que nós pulamos a página 89, 88 e 89, que é a receita do pão. Mas se você fizer, respondam as questões e depois me contem o que acharam do bolo, do pão. Estava gostoso, né? Olha a Pro pensando em bolo também, né? Depois você pode fazer uma receita de bolo, a ideia é a mesma, tá? É quando vemos os ingredientes, a matéria e as suas transformações. Eles separados são farinha, ovo, óleo e todos juntos formam uma transformação, um bolo, um pão, ok? Beijos, pessoal, até a próxima, fiquem bem, se cuidem e curtam as nossas matérias. Beijos!